O Sharingan, o famoso Olho Vermelho, é um dojutsu originado do clã Uchiha. No universo de Naruto, ele é conhecido como um dos poderes mais temidos que existem. Esse olho concede ao usuário habilidades que vão muito além de uma visão comum. O portador do Sharingan consegue copiar praticamente qualquer jutsu que vê, desde técnicas simples até movimentos extremamente complexos, tornando qualquer batalha imprevisível. Além disso, ele é capaz de ler os movimentos do inimigo com antecedência, como se estivesse sempre um passo à frente. Na prática, isso significa que lutar contra um usuário de Sharingan é como enfrentar alguém que já sabe exatamente o que você vai fazer. Mas não para por aí. O Sharingan também permite lançar genjutsus extremamente poderosos capazes de prender o oponente em ilusões tão realistas que ele perde completamente o controle da própria mente. E o mais impressionante é que esse poder não para de evoluir. Quanto mais o usuário passa por situações extremas e emoções intensas, mais forte o Sharingan se torna. Com o tempo, ele pode despertar formas ainda mais avançadas, como o Mangekyou Sharingan, onde cada usuário desenvolve habilidades únicas e ainda mais destrutivas. E é nesse ponto que o Sharingan deixa de ser apenas uma vantagem em batalha e passa a ser um poder capaz de mudar completamente o destino de uma luta. E é justamente nesse ponto que nasce o Mangekyou Sharingan. O Mangekyou Sharingan é uma evolução direta do Sharingan comum, despertada através de emoções extremamente intensas, principalmente a dor da perda de alguém importante. No universo de Naruto, esse é um dos poderes mais raros e perigosos que um membro do clã Uchiha pode alcançar, porque não depende apenas de habilidade, mas de um gatilho emocional extremamente forte. Ao despertar o Mangekyou Sharingan, o usuário ganha acesso a habilidades únicas que variam de pessoa para pessoa. Diferente do Sharingan tradicional, que segue um padrão de evolução, o Mangekyou concede poderes individuais, tornando cada usuário completamente imprevisível em combate. Alguns desenvolvem técnicas capazes de gerar chamas negras que não podem ser apagadas, enquanto outros conseguem distorcer o espaço ao redor, criando ataques impossíveis de evitar. Existem também habilidades que colocam o oponente em ilusões tão profundas que ele perde completamente a noção da realidade, ficando preso em um mundo criado pela mente do usuário. Na prática, isso transforma o portador do Mangekyou em uma ameaça absurda no campo de batalha, porque não se trata apenas de força ou velocidade, mas de habilidades que ignoram completamente as regras normais de combate. No entanto, esse poder vem acompanhado de um custo extremamente alto. Cada vez que o Mangekyou Sharingan é utilizado, a visão do usuário começa a se deteriorar de forma irreversível, tornando o uso constante dessa habilidade uma corrida contra o tempo. Com o passar do tempo, o usuário começa a enxergar cada vez menos, até chegar ao ponto da cegueira total, o que torna esse poder tão perigoso não apenas para os inimigos, mas também para quem o possui. Mesmo sabendo das consequências, muitos Uchihas continuaram utilizando o Mangekyou Sharingan em batalhas, porque o nível de poder que ele oferece é simplesmente alto demais para ser ignorado, e é exatamente isso que faz com que o Mangekyou Sharingan deixe de ser apenas uma evolução do Sharingan e se torne um poder capaz de decidir guerras inteiras. O Rin Sharingan é considerado uma das formas mais poderosas de dojutsu já existentes. Ele é a combinação direta entre o Rinnegan e o Sharingan, carregando características dos dois, mas elevadas a um nível completamente fora do comum. No universo de Naruto, esse olho está diretamente ligado à origem do chakra e aos seres mais poderosos que já existiram, como os Otsutsuki, o que já mostra o quão absurdo esse poder realmente é. Diferente de outros dojutsus que focam em combate direto, o Rin Sharingan atua em uma escala muito maior, sendo capaz de afetar não apenas um inimigo, mas o mundo inteiro ao mesmo tempo. A habilidade mais conhecida desse olho é o Tsukuyomi Infinito, uma técnica capaz de refletir na lua e prender todas as pessoas em uma ilusão perfeita, onde cada indivíduo vive dentro de um mundo criado pela própria mente, completamente desconectado da realidade. Na prática, isso significa controle total sobre a humanidade, já que ninguém dentro desse genjutsu é capaz de perceber que está sendo manipulado. Mas o poder do Rin Sharingan não para por aí. Ele também permite manipulação avançada de dimensões, abrindo portais e transportando o usuário entre diferentes espaços, algo que ultrapassa completamente os limites normais do mundo ninja. Além disso, o nível de percepção e controle de chakra proporcionado por esse olho é tão alto que o usuário passa a operar em um patamar quase divino, onde batalhas comuns simplesmente deixam de fazer sentido. O mais assustador é que esse poder não depende apenas de força ou técnica, mas de um nível de existência completamente acima dos demais, algo que poucos personagens sequer conseguem compreender. E é exatamente por isso que o Rin Sharingan não é apenas um dojutsu poderoso. Ele é um poder capaz de redefinir a própria realidade. O Rinnegan é considerado um dos dojutsus mais poderosos já existentes no universo ninja. Diferente dos outros olhos, ele não pertence a um clã específico de forma direta, estando ligado a uma origem muito mais antiga e a um nível de poder completamente acima do normal. No universo de Naruto, o Rinnegan é conhecido como o olho capaz de controlar a vida e a morte, sendo um dos poucos poderes que realmente podem mudar o rumo de uma guerra inteira. Ao despertar o Rinnegan, o usuário ganha acesso a uma série de habilidades conhecidas como os Seis Caminhos, cada uma com uma função específica e extremamente poderosa. Essas habilidades permitem manipular forças fundamentais como atração e repulsão, controlar corpos à distância, invocar criaturas gigantes e até absorver qualquer tipo de energia. Na prática, isso transforma o usuário em um verdadeiro sistema de combate completo, capaz de atacar, defender e controlar o campo de batalha ao mesmo tempo, sem depender de apenas uma técnica. Uma das habilidades mais impressionantes do Rinnegan é a capacidade de reviver os mortos, algo que ultrapassa completamente os limites naturais da vida. Isso faz com que o usuário não apenas vença batalhas, mas tenha o poder de reescrever completamente o resultado delas.
Além disso, o nível de controle de chakra proporcionado por esse olho é extremamente elevado, permitindo ao usuário executar técnicas em larga escala com uma precisão absurda. O mais assustador é que o Rinnegan não depende apenas de força bruta, mas de domínio total sobre o campo de batalha, onde o usuário decide quem ataca, quem defende e até quem continua vivo. E é exatamente por isso que o Rinnegan não é apenas um dojutsu poderoso. Ele é um poder capaz de dominar completamente uma guerra inteira. O Byakugan é um dos dojutsus mais antigos e respeitados do universo ninja. Ele tem origem no clã Otsutsuki e foi herdado pelo clã Hyuga, se tornando uma das habilidades mais características e letais desse grupo. No universo de Naruto, o Byakugan não chama atenção pelo poder destrutivo direto, mas sim por algo muito mais perigoso: precisão absoluta. Ao ativar esse olho, o usuário ganha uma visão quase completa ao seu redor, alcançando praticamente 360 graus, o que torna ataques surpresa quase impossíveis. Além disso, o Byakugan permite enxergar através de objetos sólidos, ignorando obstáculos e revelando tudo o que está ao redor, independentemente da distância ou da barreira física. Mas o verdadeiro diferencial desse dojutsu está na capacidade de ver o sistema de chakra do inimigo em detalhes. O usuário consegue identificar pontos específicos no corpo por onde o chakra flui, conhecidos como pontos vitais. Na prática, isso significa que o combate deixa de ser baseado em força e passa a ser baseado em precisão. Um único golpe no ponto certo pode ser suficiente para incapacitar completamente o adversário. É exatamente por isso que o estilo de luta do clã Hyuga é tão temido. Em vez de causar dano externo, eles atacam diretamente o fluxo de chakra, interrompendo movimentos e neutralizando o inimigo de forma silenciosa e eficiente. Outro ponto impressionante é o alcance dessa visão, que pode se estender por grandes distâncias, permitindo ao usuário rastrear alvos e monitorar áreas inteiras sem ser percebido. O Byakugan prova que nem todo poder precisa ser explosivo para ser devastador, porque quando você consegue ver tudo, o inimigo não tem onde se esconder. O Jogan é um dos dojutsus mais misteriosos já apresentados no universo ninja. Diferente dos outros olhos, ele ainda não foi completamente explicado, o que faz com que seu verdadeiro poder seja, até hoje, desconhecido. No universo de Naruto, esse olho aparece no Boruto Uzumaki, e desde as primeiras vezes em que foi mostrado, já deixou claro que não se trata de um dojutsu comum. Ao ativar o Jogan, o usuário consegue perceber o fluxo de chakra de uma forma extremamente avançada, identificando distorções e anomalias que outros olhos simplesmente não conseguem enxergar. Além disso, ele demonstra a capacidade de detectar conexões entre dimensões, permitindo ao usuário perceber fendas espaciais e até interagir com diferentes planos de existência. Na prática, isso coloca o Jogan em um nível completamente diferente, já que ele não se limita apenas ao combate direto, mas também envolve percepção e entendimento do próprio espaço ao redor. Outro ponto que chama a atenção é a forma como esse olho reage automaticamente em situações de perigo, como se tivesse uma espécie de consciência própria, ativando quando algo fora do normal acontece. Mesmo com poucas aparições, o Jogan já demonstrou um potencial absurdo, sugerindo que ele pode evoluir para algo ainda maior no futuro. E é exatamente isso que torna esse dojutsu tão interessante. Porque diferente dos outros que já tiveram seus limites mostrados, o Jogan ainda está apenas começando, e se esse for realmente só o início, esse pode se tornar o olho mais poderoso de todos. O Kokugan é um dos dojutsus mais raros e enigmáticos já apresentados no universo ninja. Diferente de outros olhos mais conhecidos, ele está diretamente ligado aos Otsutsuki e a um nível de poder que vai além da compreensão comum. No universo de Naruto, esse olho é visto em usuários extremamente poderosos como Ishiki Otsutsuki, o que já indica o quão absurdo esse dojutsu realmente é. O Kokugan concede ao usuário a capacidade de manipular o tamanho de objetos e até de si mesmo, podendo reduzir tudo a níveis microscópicos ou restaurar ao tamanho original instantaneamente. Na prática, isso cria um estilo de combate completamente imprevisível, onde ataques podem simplesmente desaparecer ou surgir do nada, tornando praticamente impossível reagir no tempo certo. Além disso, o usuário pode armazenar objetos em uma dimensão onde o tempo não passa, permitindo que armas e estruturas sejam invocadas a qualquer momento durante a batalha. Isso transforma o campo de luta em algo totalmente controlado pelo usuário, já que ele pode alterar o ambiente de forma instantânea e estratégica. Outro ponto assustador é a precisão desse poder, que funciona de forma quase automática, permitindo respostas extremamente rápidas em combate, como se o usuário estivesse sempre um passo à frente. O Kokugan não depende de força bruta ou técnicas complexas. Ele depende de controle absoluto. E quando alguém tem controle total sobre o tamanho, o espaço e o tempo ao seu redor, lutar deixa de ser uma disputa e passa a ser apenas uma questão de quando o inimigo vai perder. O Dojutsu da Shion é um dos poderes mais únicos e assustadores já mostrados no universo ninja. Diferente de outros olhos focados em combate direto, esse Dojutsu está ligado a algo muito mais profundo: o destino. No universo de Naruto, esse poder aparece em Shion, uma sacerdotisa com habilidades que vão além da compreensão comum. Ao utilizar esse Dojutsu, Shion é capaz de prever a morte de uma pessoa com absoluta precisão. Não se trata de uma possibilidade ou suposição, mas de um destino que até então não pode ser evitado. Na prática, isso cria uma situação extremamente tensa, porque qualquer pessoa que tenha sua morte prevista por esse poder está, teoricamente, condenada. Diferente de outros dojutsus que oferecem vantagem em batalha, esse aqui atua em um nível psicológico muito mais pesado, afetando decisões, ações e até a forma como as pessoas enfrentam o próprio destino. Além disso, esse poder também está ligado à capacidade de selar forças extremamente perigosas, mostrando que ele não é apenas passivo, mas também possui um papel fundamental na proteção do mundo contra ameaças maiores.
O mais assustador é que esse dojutsu não depende de força, velocidade ou técnica. Ele depende de algo muito mais inevitável, o futuro. E quando você consegue enxergar o destino de alguém, a luta deixa de ser sobre vencer e passa a ser sobre tentar mudar o inevitável. O Senrigan é um dos dojutsus mais poderosos e perigosos já apresentados no universo ninja. Diferente da maioria dos outros olhos, ele não é focado em combate direto, mas sim em algo muito mais assustador: controle absoluto de informação. No universo de Naruto, esse poder está ligado a Eida, e desde a sua introdução já deixou claro que não se trata de uma habilidade comum. O Senrigan permite ao usuário ver absolutamente tudo o que está acontecendo no mundo em tempo real, independentemente da distância. Não importa onde a pessoa esteja, ela pode ser observada. Além disso, esse olho também consegue enxergar eventos do passado, como se fosse possível revisitar qualquer momento que já aconteceu. Na prática, isso elimina completamente qualquer tipo de segredo. Planos, estratégias, conversas, tudo pode ser descoberto instantaneamente. Isso transforma o usuário em alguém praticamente impossível de enganar, já que qualquer movimento pode ser previsto ou analisado com base em tudo que já aconteceu. Mas o mais assustador não é só ver o presente, é entender o contexto completo de tudo. Porque quando você tem acesso total ao passado e ao presente, você não precisa ser mais forte. Você já está um passo à frente de todo mundo. E é exatamente por isso que o Senrigan não é apenas um dojutsu poderoso. Ele é um poder que coloca o usuário acima de qualquer estratégia. O dojutsu do Ranmaru é uma das habilidades mais raras e pouco conhecidas do universo ninja. Diferente dos olhos mais famosos, ele não pertence a um grande clã, o que torna esse poder ainda mais misterioso. No universo de Naruto, esse dojutsu se destaca não pela força destrutiva, mas pela capacidade de percepção e controle de informação. Esse olho permite enxergar através de obstáculos e perceber o fluxo de chakra com grande precisão, identificando presenças e movimentos com facilidade. Além disso, o usuário pode dificultar a detecção por outros ninjas, se tornando extremamente difícil de localizar. Na prática, isso cria uma vantagem enorme em combate, já que o usuário consegue ver tudo enquanto o inimigo luta praticamente no escuro. O dojutsu do Ranmaru mostra que nem todo poder precisa ser explosivo para ser dominante, porque quando você enxerga mais que o seu oponente, você já começa a luta na frente. O Tenseigan é um dos dojutsus mais poderosos e raros do universo ninja. Ele tem origem no clã Otsutsuki e surge a partir da combinação do Byakugan com o chakra desse clã, criando um poder completamente diferente. No universo de Naruto, o Tenseigan é visto como uma evolução extrema, capaz de levar o usuário a um nível quase divino. Esse olho concede um controle absurdo sobre forças como a gravidade, permitindo repelir ou atrair objetos com facilidade, além de manipular o ambiente ao redor em larga escala. Além disso, ele oferece um aumento gigantesco no chakra do usuário, liberando um modo especial que potencializa velocidade, força e resistência a um nível muito acima do normal. Na prática, isso transforma o usuário em uma ameaça massiva, capaz de destruir grandes áreas e dominar completamente o campo de batalha. O Tenseigan mostra que, quando um dojutsu atinge seu nível máximo de evolução, ele deixa de ser apenas uma habilidade e passa a ser um poder que beira o divino. O dojutsu da Yomi é uma habilidade rara e pouco conhecida dentro do universo ninja. Diferente dos olhos mais famosos, esse poder aparece em histórias paralelas, o que faz com que muita gente nem saiba da sua existência. No universo de Naruto, esse dojutsu se destaca pela sua ligação com percepção e sensibilidade ao chakra, permitindo ao usuário enxergar além do que uma visão comum seria capaz. Esse olho oferece uma leitura detalhada do ambiente e das pessoas ao redor, tornando mais fácil identificar intenções, presenças e possíveis ameaças antes mesmo que elas aconteçam. Na prática, isso cria uma vantagem estratégica, já que o usuário consegue reagir com mais precisão e antecipação durante um confronto. Mesmo não sendo um dos dojutsus mais poderosos em termos de destruição, ele cumpre um papel importante ao mostrar que no mundo ninja, enxergar melhor pode ser tão valioso quanto atacar mais forte. Porque no final, quem entende o que está acontecendo ao seu redor sempre sai na frente. O Ketsuryugan é um dos dojutsus mais perigosos e pouco conhecidos do universo ninja. Ele pertence ao clã Shinoeki e se destaca por um tipo de poder que foge completamente do padrão dos outros olhos. No universo de Naruto, esse dojutsu é conhecido pela sua capacidade de manipular o sangue, algo que torna seu uso extremamente letal em combate. O usuário do Ketsuryugan consegue controlar o ferro presente no sangue, o que permite influenciar diretamente o corpo do inimigo, seja para imobilizar, causar dano ou até manipular seus movimentos. Além disso, esse olho também é capaz de lançar genjutsus poderosos, criando ilusões que afetam profundamente a mente do oponente. Na prática, isso transforma o combate em algo extremamente perigoso, porque o ataque não vem apenas de fora, mas de dentro do próprio corpo do inimigo. Isso faz com que lutar contra um usuário de Ketsuryugan seja imprevisível, já que qualquer descuido pode ser suficiente para perder completamente o controle da situação. O Ketsuryugan mostra que nem todo poder precisa ser grandioso ou visualmente explosivo para ser devastador, porque quando você consegue controlar o próprio corpo do seu inimigo, a luta praticamente já acabou.